Quem não consegue dizer não, acaba dizendo sim para o próprio esgotamento. Bom, esse tema que eu vou trazer hoje é um tema que eu demorei muito para aprender e foi uma coisa que me custou muito caro, porque eu achava que ser uma pessoa boa é estar sempre disponível, sempre acessível para quando as pessoas precisarem. E na verdade não. Eu achava que eu sempre precisava ajudar, não podia decepcionar as pessoas, elas precisavam ter aquilo que elas buscavam de mim. O problema é que enquanto eu estava preocupada em não frustrar os outros, eu estava me frustrando, eu estava me traindo. Isso gera muitos desequilíbrios. Quem não consegue dizer não, acaba dizendo sim para o próprio esgotamento. E você pode ser uma pessoa boa e mesmo assim decepcionar outras pessoas. Depois que eu li o livro Limites, Quando Dizer Sim e Quando Dizer Não, de Claude Townsend, eu percebi muitas coisas que eu precisava ajustar. Foi um divisor de águas para mim e ele é assim muito prático. Uma frase que resume bem o contexto do livro é: podemos amar as pessoas sem assumir as responsabilidades que são delas. Já parou para pensar a quantidade de relacionamentos que você sustentou pela incapacidade de dizer não? Falando por mim, vários. E assim, quanto maior a intimidade que você tem com a pessoa, mais difícil é você impor os limites. Sabe por que grande parte dos limites que nós impomos às pessoas vem acompanhada de uma certa rejeição? Às vezes, você que estava sempre disponível a alguém, que nunca dizia não a alguém, quando você colocar esses limites, dizer isso àquela pessoa, talvez ela não saiba lidar com isso e acabe se afastando de você e você se sinta rejeitado. E outro problema gerado na falta de limites é o ressentimento. Muitas vezes o ressentimento nasce de um limite que deveria ter sido criado e não foi. Às vezes você perdeu um bom relacionamento eu digo de todos os tipos, simplesmente por essa falta de limite. E isso não é falta de amor. Amar alguém não é carregar as consequências que pertencem apenas a ela. Amar alguém não significa carregar as consequências das escolhas que ela fez. Essas consequências pertencem a ela. Pare para pensar. Às vezes, dizer não a uma pessoa é dizer sim ao propósito que Deus colocou na sua vida. Porque talvez essa pessoa não entenda. Jesus amava profundamente as pessoas, mas mesmo assim, separava um tempo para se retirar e descansar, porque nem toda necessidade que aparecia para Jesus se tornava uma responsabilidade. Jesus não era movido por necessidades, ele era movido por propósitos. Quando ele falou para os discípulos que ele precisava morrer, Pedro imediatamente disse: não, Senhor, se poupe. E o que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. O propósito de Jesus estava estabelecido dentro dele e ninguém iria ultrapassar esse limite dizendo o que ele deveria ou não fazer. E para mim, o ponto principal desse livro, e prático também, é que estabelecer limites não é apenas dizer não. Isso se popularizou muito. Diga não, aprenda a dizer não. Mas o não por si só, ele não tem nenhum peso. Então, o não precisa vir acompanhado de uma consequência. E uma consequência coerente àquilo que você está propondo de limite. E isso, meus amigos, serve para tudo na vida, até para a educação dos filhos. O limite simplesmente determina onde você termina e onde as pessoas irão começar. Você não pode controlar, mandar em ninguém, mas você pode estabelecer o limite de até onde aquela pessoa pode chegar até você. E a partir daí, se a pessoa não respeitar esse limite, ela terá que arcar com as consequências. Um exemplo, você sempre que vai conversar com uma pessoa é maltratado, é tratado com rispidez, com grosseria,
e você estabelece um limite. E o limite é: se você não se comunicar bem comigo, se você não falar direito comigo, não deixar de me ofender, eu vou sair dessa conversa. E assim que você estabelece esse limite, a pessoa está consciente disso, você precisa cumprir aquilo que você prometeu. Então, se ela continuar ultrapassando os seus limites, se levante e saia. Limite sem consequência clara do que acontecerá se a pessoa ultrapassar aqueles limites não é limite. Então, pegue um papel, uma caneta ou simplesmente o bloco de notas no seu celular agora e escreva quais os limites e as consequências para as tais áreas da minha vida. Limite no casamento, limite na maternidade, limite para a família, limite no trabalho, limite na igreja e os próprios limites para você. Isso é muito importante também. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês com algo que foi bom para mim, foi uma experiência boa para mim, algo prático e que pode ajudar vocês também em relação a colocar limites.